Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Livro dos Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 12. Como eu já tinha avisado, mais no início da Bíblia, não é na Bíblia tradução da CNBB, nós usamos aqui no Sorrindo para a Vida, está lá pela página 174. De Bíblia a gente não dá página, por quê? Porque a Bíblia muda, não é? Dependendo do tamanho da letra, o texto segue para as páginas seguintes. Então, nunca você vai conseguir achar um texto na Bíblia, Bíblias diferentes a partir de página. Mas como nós aqui no Sorrindo para a Vida usamos uma mesma edição que muitos que estão em casa estão utilizando, pelo menos ajuda assim já, está lá nas 100 primeiras páginas, nas 200 primeiras páginas. Então, por volta ali da página 174, você já vai encontrar Números, capítulo 20, versículos do 1 ao 12, onde a palavra de Deus nos diz assim: toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como faltou água para a comunidade, esta amotinou-se contra Moisés e Arão. Porque faltou água no deserto, faltou água para a comunidade, para o povo todo. A comunidade se amotinou contra Moisés e Arão. E o povo se pôs a discutir com eles e disse: antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a Assembleia do Senhor a este deserto? Para morrermos nós e os nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a um lugar tão horrível como este? Onde não se pode semear, onde não há figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e onde nem sequer água existe para beber. Retirando-se da assembleia, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda do encontro. E ali na presença de Deus, caíram com o rosto em terra. Na presença de Deus, a entrada da tenda do Senhor, caíram prostrados, com o rosto em terra. Então a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor falou então a Moisés: toma a tua vara e junto com teu irmão Arão e reúne a comunidade. Na presença deles, falai a pedra para ela dar água. Farás jorrar água da pedra e darás de beber à comunidade e aos animais. Moisés tomou a vara que estava diante do Senhor, como lhe for ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: ouvi, rebeldes, poderemos acaso desta pedra fazer jorrar água para vós? E levantando a mão, Moisés golpeou 2 vezes a rocha com a vara e jorrou água em abundância, de modo que a comunidade e os animais puderam beber. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim, para manifestar minha santidade aos olhos dos israelitas, não introduzireis esta assembleia na terra que lhe vou dar.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O que havia acontecido? No Egito, esse mesmo povo, gente. Às vezes o povo é uma coisa complicada. E quando eu digo povo, é qualquer amontoadozinho de gente. Nossa própria família é um povo. Junta aí a sua família que você vai ver que dá um povo. Não é? Aí você vai juntando pai, mãe, tios por parte de mãe, tios por parte de pai, avô materno, avô paterno, avó materna, Primos. avó paterna, primos, não é? Cunhados, Tios. Tio, Tia. sogro, sogra. A hora que você vê, você tem um povo. E eu vou te falar, quando o povo está reunido, nunca é simples. Deus é simples, mas povo costuma ser complicado. A começar da gente, porque nós fazemos parte do povo. E parte das complicações que o nosso povo tem, somos nós quem levamos. As nossas complicações se juntam com o nosso povo. E ali não era diferente. O povo estava reunido. Esse povo era escravo. Estava sendo maltratado. Estava sendo dizimado. O faraó tinha colocado uma determinação que era para acabar com eles. Tinha determinado que todo recém-nascido do sexo masculino deveria ser morto pelas parteiras. A parteira, ao pegar a criança, é homem, mata. É menina, deixa viver. Porque o Egito tinha medo que o povo de Israel, que era uma nação inteira escravizada, que trabalhava naquelas obras faraônicas do Egito, o Egito começou a ver que o povo crescia demais, o povo dos escravos crescia demais, e que já eles seriam imbativelmente superados pelo número de homens do povo judeu. Então a ideia era, mulher deixa viver, porque mulher não é combatente. Mas homem que vai virar soldado, que vai virar combatente, mata. Além disso, o faraó tinha colocado uma carga de trabalho que era para exaurir completamente as forças desta nação. Então eles estavam morrendo de cansaço, de exaustão. O que eles tinham não era impossível de sustentar uma vida tão exigente. E dia e noite o povo chorava e se lamentava debaixo dos trabalhos forçados, debaixo da carestia, debaixo do chicote e da opressão. Tanto que quando Deus se manifesta a Moisés, Deus diz que ouviu a aflição do seu povo, viu a sua aflição e escutou o seu gemido e desceu para libertá-los. Deus diz: vi a aflição do meu povo e ouvi os seus gemidos e desci para libertá-los. Essa gente é que está reclamando e dizendo: eu gostava mais do tempo que eu era escravo. Está escrito aqui, ó. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo ela foi sepultada. E naquela altura, porque eles estavam no deserto, pela terceira vez faltou água. Já tinha faltado alguns dias antes. Então, num primeiro momento, foi o medo da morte. Depois, foi mesmo falta de fé em Deus. E por fim entrou essa situação aqui de um pessimismo absurdo. Era a terceira vez que faltava água. Como faltou água para a comunidade se amotinou contra Moisés e Arão. E se amotinou com o desejo de matá-los. Não é assim, chateação, simplesmente um falatóriozinho, não. Era, vamos matar esses dois. Que tirou a gente da escravidão
para matar gente de sede no deserto. E o povo se pôs a discutir com eles e disse: antes tivéssemos morrido, preferia morrer do que estar aqui. Antes tivéssemos morrido quando morreram os nossos irmãos diante do Senhor. Quando morreram onde? Escravos, maltratados, sabe, debaixo do chicote, exauridos por trabalhos forçados. Para que trouxestes à Assembleia do Senhor este deserto? Para morrermos nós e os nossos animais, porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a um lugar tão horrível como este, onde não se pode semear, onde não há figueiras, não há vinha, não há romanceira e onde nem sequer existe água para beber. E retirando-se da Assembleia, Moisés e Arão fizeram aquilo que nós devemos aprender a fazer todos os dias da nossa vida, diante dos problemas que topam conosco, muito maiores do que nós. Quando nós não somos capazes de trazer solução por nós mesmos, porque aquilo que a gente consegue resolver, gente, não podemos ficar com preguiça. Temos que arregaçar as mangas e fazer. Mas e quando aquilo que é pedido de nós está muito além do nosso alcance? Quando o que nos desafiam a fazer vem acompanhado de ameaças que podem nos destruir, quando as nossas decisões podem orientar o rumo da nossa casa, da nossa família, de um povo, o que é que nós devemos fazer? Moisés e Arão foram até a entrada da tenda do encontro com quem? Com Deus. Tanto que o encontro aqui é com E maiúsculo. E caíram com o rosto em terra, desabaram diante de Deus, porque aquele fardo era pesado demais. Ser responsável por aquela gente era pesado demais. Viver no limite entre a compreensão e a incompreensão das pessoas era pesado demais. Se eles acertavam, o mérito não era deles. Se as coisas não corriam bem, mesmo que não fosse por culpa deles, eles eram os culpados. Então chegou uma hora que Moisés disse até para Deus: quando esse povo acerta, é teu povo. Quando ele erra, é meu povo. Não aguento mais. Moisés chegou a dizer para Deus: o Senhor não gosta de mim. Porque se o Senhor gostasse de mim, o Senhor não me fazia ir ficar à frente dessa gente. Não é? Então, aquele fardo pesado, precisando de uma resposta emergencial, uma resposta que Moisés não tinha, uma resposta que Arão não tinha. Quando esses homens de Deus não tinham a resposta, o que é que eles faziam? Eles faziam o que homens e mulheres de Deus continuam fazendo até hoje. Vão buscar diante do Senhor a resposta para aquela questão. E muitas vezes cansados, preocupados, abatidos, entristecidos, desabam, mas desabam aos pés daquele que pode levantá-los. Desabam aos pés de Deus. Eles caíram com o rosto em terra. E então a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor falou então a Moisés: toma a tua vara e junto com teu irmão Arão. Quando o Senhor disse toma a tua vara, Moisés já ficou feliz, porque ele já sabia qual era o procedimento. Todas as vezes que Deus mandava que ele fosse fazer alguma coisa, ele dizia: pega esse cajado. Ele era pastor e o Senhor tinha abençoado aquele cajado que ele carregava. E em muitos milagres Deus se manifestou através daquele objeto. Interessante, né? Quis Deus se manifestar também através desses objetos sagrados, simples, como uma vara de pastor, mas uma vara tocada por Deus. Aí o Senhor disse: pega a sua vara. Moisés: opa, essa rotina eu já conheço, esse procedimento já está aqui sob meu controle. Pega também o teu irmão Arão. Opa,
resposta está vindo aí. E o Senhor disse: reúne a comunidade. Agora vem a parte difícil. Na frente da comunidade reunida, conversa com a pedra. Fala para ela dar água para você. Gente, a Bíblia é um livro extremamente sério, mas é um livro muito bem humorado. Eu lembro que há uns anos atrás, o Padre Léo foi entrevistado no programa do Jô Soares. Está disponível no YouTube. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir, depois de Sorrindo para a Vida, assista a entrevista do Padre Léo com o Jô Soares. E o Padre Léo, ele dizia justamente isso, que Deus é um humorista. É muito bem humorado. O povo estava querendo matar os dois, a Moisés e a Arão. E qual é a resposta que Deus dá? Conversa com a pedra. Fala para ela dar água para vocês. Por que Deus faz isso? Para ajudar aquele povo a entender que o problema não era a falta de água. O problema era a falta de fé. Sempre é, gente. Sempre é falta de confiança em Deus, sempre é falta de fé. O problema fundamental que eles estavam vivendo era a visão negativa da realidade. Eles não conseguiam perceber que a realidade que eles estavam vivendo era infinitamente melhor do que as que eles tinham antes. Porque essa realidade os encaminhava para a vida. A outra realidade que eles estavam enfrentando era a certeza de morte. Mas eles estavam tomados por uma visão negativa da realidade. Tudo que eles viam com olhos ruins. Eles tinham visão ruim para tudo, porque Israel estava desanimado. Israel é o povo de Deus. Israel estava desanimado. O povo estava desanimado. E sob esse prisma, tudo se tornava sombrio. Quando você está desanimado, nada presta. Tudo tem gosto amargo. Tudo fica ruim. Tudo fica pesado. Nada vale a pena quando a gente está desanimado. E assim, com essa perspectiva, o povo considerava o deserto como um lugar de permanência e não como uma situação transitória. Quando a gente tem uma visão muito negativa das coisas, a gente tem a tendência de enxergar como definitivo aquilo que é transitório. Gente, essa pandemia é transitória. Ela vai passar. Mas se a gente não tem fé, se a gente desanima, se a gente fica com uma visão negativa, a gente começa a tratar esse momento que nós estamos vivendo como definitivo. E aí você começa a ver pessoas entrando em desespero, até mesmo cristãos. Quanta gente identificou essa pandemia como o fim do mundo. E às vezes pessoas que se dispuseram a dar a vida pelo Evangelho, pela obra de Deus, começam a cogitar, fugir para a montanha, fugir para o campo, esconder no mato, porque a morte está chegando, porque os tempos difíceis estão aí. Não é? Vamos nos proteger, vamos nos cuidar, vamos garantir a nossa parte, achando um cantinho ali para a gente cultivar, porque vai vir uma recessão financeira. É medo da morte, é medo de perder, é falta de fé, é falta de confiança em Deus. Porque está tomando uma situação passageira como permanente. Aí começa a decidir a vida como se essa situação não fosse passar. E ela vai passar, e já está passando, e vai acabar. E nós vamos, com a graça de Deus, sair dessa situação muito mais forte do que quando nós entramos. Mais forte fisicamente, porque muitos já pegaram, já criaram resistência a esse vírus. Mais fortes emocionalmente, porque quantos de nós fomos provados ficando dentro de
casa, tendo que reinventar a vida, usar de criatividade, superar a solidão. E meu amigo, você que tinha medo de ficar só e teve que ficar só, agora você é fichinha, ficar um tempinho sozinho, né? Eu vejo a minha mãe, não é? Minha mãe, quantos e quantos dias ela teve que enfrentar a solidão do apartamento dela. A solidão se tornou uma companheira. Chega uma hora que deixa de ser um bicho estranho e nós vamos percebendo que pode ser uma aliada para a gente repensar a nossa vida, para a gente dar mais espaço para Deus, não é? A solidão só é um buraco insaciável quando nós a vivemos sem a presença de Deus. Quando nós a vivemos com a presença de Deus, ela não se torna uma solidão. Ela se torna uma oportunidade de viver na companhia daquele que é a melhor companhia de todos os tempos, o Senhor nosso Deus. E quanta gente que achava, não vou aguentar. Hoje em dia já percebeu que aguenta até muito mais. A situação está passando e você está ficando, não é? Você que achava que ia morrer pelo vírus, está ficando. Mas dias cinzentos se anunciam pela frente, porque agora nós vamos sofrer o impacto daquela outra onda de recessão, de desemprego. Amigo, você enfrentou a primeira e pagou um preço, mas enfrentou e passou. Com coragem nós vamos enfrentar e nós vamos passar. Vai passar, é transitório. O problema é a gente achar que isso vai durar para sempre. Veja, todas as coisas, mesmo as mais normais, elas parecem cinzentas, elas parecem sombrias, elas parecem sem sentido quando o transitório é valorizado como permanente. Quando você tomar o que é passageiro como algo que vai ficar, a sua vida vai escurecer com isso. A sua vida vai ficar sem graça, vai parecer sem sentido. Porque diante dos olhos pessimistas, tudo parece obscuro. Teve gente que aproveitou esse momento de pandemia para se reinventar. E disse, está sendo bom para mim esse momento. Não é que o momento é bom, mas a pessoa conseguiu transformar algo ruim em algo positivo para ela. Mas você pode ter certeza, não é gente pessimista. Porque gente pessimista entrou no buraco. Igual o tatu, né? Piou no chão, está lá esperando da pior maneira que tudo passe. Não é? Diante dos olhos pessimistas, as portas se fecharam. Não há luz de esperança. E Moisés, vendo uma situação parecida, cercá-lo. Moisés, como de costume, prostrado pela gravidade do problema, porque o problema era sério. O povo estava no deserto, não tinha água, gente. Era insolação, era desidratação. Eles estavam falando, não dá para semear aqui, nada nasce nesse lugar. Esse lugar é terrível, você não encontra sombra para você se proteger. Você nos trouxe para um lugar desesperador. Então a situação não era brincadeira mesmo, não. O povo estava diante de uma situação de morte. Mas eles esqueceram que eles têm Deus. Eles tinham Deus. E que desde o início o Senhor os havia livrado de situações muito parecidas. E quando Moisés, assim, consciente da gravidade do problema, ele se prostra diante do Senhor e clama a Deus. O Senhor ouve a queixa do seu amigo. Deus compreende a situação, compreende, e dá uma ordem para Moisés: toma a sua vara. E quando Moisés ouve isso, ele fica contente, porque lá no Egito, todas as vezes que Deus falava para ele, pega o seu cajado, pega a sua vara, vinha uma solução. Moisés já sabia o procedimento, porque pouco tempo atrás, inclusive, ele já tinha feito a mesma coisa em Rafidim.
Então veja, desde o momento em que Moisés saiu do Egito, não era a primeira vez que ele enfrentava o problema da falta de água, não. Em Mara tinha acontecido a mesma coisa, em Rafidim tinha acontecido a mesma coisa, e agora em Cádiz acontecia pela terceira vez. Em Rafidim, que tinha acontecido poucos dias antes, o Senhor tinha dito a mesma coisa: pega a sua vara. Pegaram. Então Moisés estava contente, porque ele já sabia o que ele precisava fazer para a água brotar, já que a experiência lhe mostrava que com Deus isso era possível. A sua confiança tinha crescido, e Moisés sabia que quando ele batesse na pedra com o cajado, automaticamente ia brotar uma água limpinha, transparente, incolor, refrescante. Ele foi todo animadinho. Só que aquela situação era uma situação também de ensinamento para Moisés. O que Moisés ele precisava aprender, no entanto, é que as coisas de Deus não são pré-fabricadas, não são fabricadas em série. E por isso Moisés fica profundamente surpreso quando Deus ordena para ele algo que ultrapassa a lógica do razoável. O que aconteceu lá em Mara? O Senhor disse para ele: olha, essas águas amargas que não dá para beber, joga um pedaço de madeira aí que elas vão ficar potáveis, vão se tornar água doce. Foi um desafio de fé. Moisés fez e deu certo, todo mundo bebeu. Depois, mais tarde, a falta de fé do povo os levou a experimentar outra carestia. E Deus disse a Moisés: pega a sua vara, bate contra a rocha que vai brotar água. E Moisés o fez. E agora, pela terceira vez, Moisés já dá a coisa por suposta. É só bater com a vara na pedra que vai sair a água. O povo também já está acostumado, já viram isso lá atrás. Essa área aqui a gente domina. Só que Deus pede para ele uma outra coisa. Diz o seguinte: vai, reúne toda a comunidade e na frente deles fala para a rocha te dar água. Com todo mundo olhando, você vai falar para a pedra soltar água para você. Então veja quais eram os requisitos. Tinha que ser na frente de todo mundo. Ele tinha que pegar a vara, tinha que pegar o Arão, tinha que levar os líderes, tinha que levar toda a comunidade. Era para todo mundo estar lá olhando. Então não podia ser diferente, tinha que ser na frente de todo mundo. E não era para bater na rocha. O Senhor mandou ele pegar a vara, justamente para ele ver que ele estava condicionado a certos esquemas. Mas chegou na hora, mudou tudinho. O que o Senhor fala para ele? Na frente de todo mundo, fala com a rocha. Não era para bater na rocha, mas para bater um papo com ela. Bom dia, dona Rocha. Como é que a senhora está? Dia quente esse de hoje, né? Será que a senhora poderia nos dar um pouquinho de água? Às vezes Deus pede coisas possíveis, gente. E às vezes Deus pede coisas impossíveis, mas também ilógicas. Não tem lógica, não tem cabimento. O que foi que Deus prometeu para Abraão? Que ele, velho, marido de uma mulher estéril e velha, teriam na sua velhice um filho que daria origem a uma nação, que seriam tantos que seriam como as estrelas do céu, incontáveis. Como é que você diz isso para um idoso casado com uma idosa estéril? E que o filho sairia daquele matrimônio? Deus chega para uma virgem através do anjo e diz para ela: você vai engravidar, minha querida. E ela diz: tudo bem, mas tem um adendo aqui. Você vai engravidar sem a colaboração de um homem. Isso não tem sentido, gente. Não tem lógica. Um
dia, Pedro estava com Jesus, naquela parte onde saiu o ditado: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os discípulos de Jesus estavam sendo cobrados para pagar os impostos. Eles não tinham dinheiro. Jesus fala para Pedro, que é pescador, diz: vai lá no mar, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pescar, abre, porque na barriga dele tem 2 moedas. Você pagar o imposto por você e por mim. Não tem lógica uma coisa dessa. Às vezes o que Deus pede para nós é ilógico. E quando se trata de tentar o impossível, todos nos consideram corajosos. Mas quando se trata de nos atrevermos àquilo que não tem lógica, nós ficamos à mercê do ridículo, da zombaria das pessoas mais sensatas. Quantos pais, quantas mães, quantas esposas, esposos, quantos avós, quantos filhos viveram no hospital constrangimentos terríveis, porque contra todo bom senso eles esperavam a cura daquelas pessoas que estavam ali, e pela força da oração muitos viram os seus entes queridos se levantarem. Um choque, um escândalo incompreensível, até mesmo para a equipe de saúde que estava ali presente. Quem tem fé na equipe de saúde entendia, quem não tinha fé ficava confuso, porque não tinha lógica a recuperação daquela pessoa. Mas Deus colocava no coração de um, no coração de outro, que deveria acreditar, que deveria insistir. Moisés crê, gente, que por Deus ele pode obter o milagre, e porque ele acredita nisso, ele alcança. Essa fé ninguém pode tirar de Moisés. Ele acreditava que pela graça de Deus ele poderia obter água no meio do deserto, e conseguiu. Mas ele não teve coragem de fazer exatamente o que Deus lhe pediu. Leia com calma que você vai ver. Em nenhum momento nosso Senhor pede para que ele bata com o cajado sobre a rocha. E lá na frente você vai ver, Moisés fala com o povo, mas não fala com a pedra. Ele não obedeceu ao que Deus lhe pedia. Ele bate na rocha, mas não fala com ela. E essa situação põe em evidência uma realidade dolorosa, que era exatamente o que Deus queria mostrar: que a falta de fé atrasa os planos de Deus. A falta de confiança em Deus atrasa o projeto de Deus para a nossa vida. Por isso eles não puderam entrar na terra prometida, porque aquilo que seria simples e até rápido se tornou longo, doloroso, penoso, porque a falta de confiança foi pondo areia ali no projeto de Deus. O projeto teve que ser reciclado, adaptado, por causa das pessoas envolvidas. Inclusive Deus aproveitou aquele tempo para purificar aquele povo, para que aquele povo murmurador e fraco não constituísse a nação que ia começar, senão eles não iam subsistir. Precisava ser uma nação de gente provada, forte, corajosa, confiante. Por isso aqueles que teimaram, duvidaram, murmuraram, nenhum entrou na terra prometida. Os filhos deles entraram, os netos entraram, mas eles não entraram. E olha, para todo o tempo que eles gastaram murmurando, reclamando e desacreditando, foi acrescentado 1 ano na trajetória. Então eles ficaram 40 dias em volta da terra prometida, só murmurando, estudando e desacreditando o que Deus lhes tinha proposto. Para cada dia em que eles desacreditaram, foi acrescentado 1 ano de peregrinação. Difícil, né? O que essa palavra nos ensina? Que a resistência, a teimosia retarda a vida da gente, e retardaria a tal ponto o caminho daquela gente que eles não poderiam, eles não conseguiriam entrar na terra prometida. Olha, nem sempre Deus pede para nós a mesma coisa, ainda que seja para a gente obter resultados iguais. A gente está acostumado a acreditar que as coisas vão se fazer sempre da mesma forma. Com Deus não é assim. Deus não se submete aos nossos esquemas, aos nossos sistemas. Deus quer conosco um relacionamento. Ele não quer um esquema de bater ponto. Fiz a minha parte, agora você faz a sua. Senhor, eu vou fazer aqui aquela oração que aquele dia eu tinha feito, o Senhor me atendeu, e aí o Senhor me atende de novo. Não funciona assim.
Em Mara, qual era o problema do povo? Faltava água, Márcio. Não, esse aí era só o sintoma. O problema mais grave do povo, numa situação anterior, se você quiser descobrir, leia as páginas anteriores a esse capítulo. Em Mara, o povo estava tomado pelo medo da morte. Eles estavam apavorados. Então Deus dá como remédio para eles uma tarefa difícil, que era acreditar que jogando um pedaço de madeira que estava ali, naquela água impotável, ela se tornaria potável e eles poderiam beber aquela água que não descia pela garganta, de tão amarga que era. Qual era o problema? O medo da morte. Qual foi o desafio proposto por Deus? Uma tarefa difícil. Mas logo depois, um pouco à frente, eles vivem o mesmo drama outra vez. Em Rafidim, falta água de novo. Mas mais do que a água, faltava a fé daquela gente. E sem essa confiança, Deus não poderia atendê-los. Então Deus dá a eles uma tarefa impossível, que é Moisés ir lá e bater com o cajado sobre a rocha para brotar água. Em Rafidim a ordem foi: bata com o cajado contra a pedra. E quando chegou em Cádiz, qual era o problema do povo? A falta d'água? Não, era o pessimismo. Então não podia ser o mesmo remédio proposto por Deus. Para eles obterem aparentemente o mesmo resultado, que era a água, era necessário fazer algo diferente. E diante do pessimismo que aquele povo enfrentava, Deus deu uma tarefa não difícil, não impossível. Deus deu uma tarefa absurda: fala com a rocha. Moisés não teve coragem, porque ele sabia que se ele começasse a conversar com as pedras, aqueles que já estavam fazendo oposição a ele iam querer colocá-lo de lado, dizer assim: agora ficou louco, a insolação cozinhou os miolos dele, vamos depositar esse cara num canto e deixar ele de lado. Mas Moisés confiou que obteria aquela graça, a graça da água para o povo. Só que ele acabou perdendo uma muito maior, que foi a de entrar na terra prometida, porque não foi capaz de obedecer a Deus. Gente, o segredo está no relacionamento com Deus. Deus nem sempre vai pedir a mesma coisa para você, mas Ele sempre estará com você. E para cada situação de especial necessidade, talvez você receba de Deus um desafio, uma dificuldade, como remédio para curar o seu coração. Mas obedecendo ao caminho que Deus lhe propõe, você pode ter certeza que a vitória é certa. Ela virá e não tardará. O segredo está no relacionamento com Deus. Se hoje, como Moisés, Paulo, você estiver enfrentando uma grande dificuldade, não se esqueça que o lugar para a gente desabar é na presença dele.